Pessoal, eu queria começar esse vídeo, mais um vídeo da nossa série, comentando um assunto que está na pauta do noticiário da semana, mas que é um assunto talvez um dos mais difíceis de se discutir no Brasil hoje em dia, que é a questão da educação e a questão dos contingenciamentos ou dos cortes que o governo anunciou para as universidades recentemente. Eu vou tentar organizar um raciocínio aqui, pessoal. Vocês sabem que sempre que eu falo, eu procuro trazer dados, fatos, opiniões, mas também algumas verdades que me parecem que têm que ser enfrentadas, né? Tem uma série de textos publicados recentemente, muito críticos ao que o governo fez, e eu acho que tem que ser crítico mesmo, mas é muito fácil escrever textos assim, simplistas, do tipo: estão destruindo tudo que foi construído, as nossas conquistas vão ser todas perdidas. É fácil, pessoal, falar isso, mas quando você vai ver o que foi construído e as conquistas que foram acumuladas, se é que posso dizer assim, não há muito o que mostrar. Então, deixa eu começar o raciocínio dizendo o seguinte: recentemente, nos últimos dias, semana passada, o governo anunciou uma série de medidas na educação para cortar 30% dos recursos para as universidades, que se considera aí são contingenciamentos, quer dizer, segurar os recursos, porque há poucos recursos. Vamos começar da realidade, vamos deixar o governo Bolsonaro, o ministro da Educação, as bobagens que os caras escrevem, as redes sociais. Vamos pensar o seguinte: há poucos recursos disponíveis para fazer o mínimo necessário para a sociedade brasileira viver melhor. 2. Na educação brasileira, o maior orçamento federal, porque a Constituição assim exige, é para a educação. Alguma coisa em torno de gastos federais em torno de 130 bilhões de reais. Se você considerar estados e municípios, esse número chega a alguma coisa em torno de 250 bi. Nós vamos ficar com os gastos federais, que a questão aqui é em torno das universidades federais. Metade desses recursos de 130 bilhões de reais, 65 bilhões de reais, são gastos com as universidades. Entre 65 e 70. Beneficiam 3,5 milhões de brasileiros universitários. Do lado do ensino básico e fundamental, a outra metade, em torno de 65 bilhões, beneficia alguma coisa em torno de 15 milhões de crianças e adolescentes. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção: a Previdência hoje está levando uma coisa em torno de quase 800 bilhões de reais. Então já se gasta em Previdência, de uma forma geral, 7 vezes mais, pouco menos, 6 vezes mais do que o orçamento da educação. Já é uma barbaridade do começo da conversa, se gastar de 6 a 7 vezes mais em previdência do que educação. Mas voltamos ao ponto: do que se gasta, que já é bastante dinheiro, para níveis internacionais, para padrão OCDE, Organização para a Cooperação OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o conjunto de países que tem o padrão mais avançado das economias mundiais, em torno de 25 a 30 países que são a OCDE, que são os índices melhores de desenvolvimento, educação, saúde, segurança, etc. Os padrões de gasto de saúde, de educação do Brasil, são padrão OCDE já. Embora seja muito mal gasto e os resultados sejam muito ruins. Mas enfim, gasta-se metade com o universitário e metade com o resto. Está errado. Desculpa, mas está errado. Um país que tem milhões de crianças e adolescentes iletrados, acho que a gente tem que escolher, uma sociedade tem que escolher onde que ela quer colocar os recursos. Alguém escreveu aí no Isto É, recentemente, um artigo lá dizendo assim: mas não dá para ter os dois? Não dá. Não dá. Infelizmente, a sociedade não tem recurso para pagar. Temos que fazer opções duras, difíceis. E a opção é essa: mexer
nas universidades, porque tem muita criança e adolescente chegando aí que precisa de educação de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o governo fez? Ele fez um contingenciamento, ele anunciou cortes, como não está anunciando cortes de austeridade, de gasto em tudo, também para educação. Aí tem muita gente que diz assim, gente nossa, da classe média alta, que diz assim, mas educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Também acho, é lindo falar isso. Queria que no Brasil tivesse um modelo alemão, do jardim de infância ao doutorado, tudo estatal e de qualidade. Mas isso nós não vamos conseguir fazer. Quer viver na fantasia? Pode viver. Na realidade nós não vamos conseguir fazer. Não dá. A sociedade não está rica e organizada a ponto de fazer isso. Ela tem que tomar opções difíceis, tomar decisões que são difíceis. E a decisão me parece correta é tirar do ambiente universitário federal para colocar mais nas próximas gerações. Primeiro ponto. Podemos discutir, mas é um ponto importante. Ah, mas as universidades, então, vamos acabar com todas as conquistas das universidades? Não é bem assim. Existe ensino, existe pesquisa, existe extensão. No ensino, dá para fazer muita economia, pessoal. Tem até projeto de fazer com que as pessoas contribuam, os alunos que podem, contribuam para as universidades públicas. Aqueles que não podem, não pagam. Aqueles que podem, contribuam um pouco. Essa é uma coisa real, realista, honesta de se fazer num país como o Brasil. Além disso, pesquisa. Em pesquisa provavelmente não vai se mexer. Aquilo que se lê de corte de bolsas, etc., pode até ser que tenha um recurso reduzido ali ou aqui, mas isso não vai se mexer. Aquilo que já está acontecendo, ninguém vai tirar a bolsa de quem já tem bolsa, né? Provavelmente é que vai ter menos bolsa disponível no futuro. Tem que selecionar melhor. Isso é bom que se faça, pessoal. É bom que se tenha austeridade na distribuição dos recursos que são escassos para talvez alguns trabalhos científicos que não façam tanto sentido para a sociedade, né? Tem que rever. Porque eu vou dizer uma coisa assim, muito francamente, eu não sou professor concursado, eu sou um professor de iniciativa privada, eu dou palestra, eu estou ali agora como professor convidado da Fundação Dom Cabral. Eu não sou um professor clássico, mas eu observo esse ambiente. Já tentei ser professor e saí porque eu achei que não valia a pena no ambiente público, inclusive na USP, de onde eu venho. Eu dou o meu depoimento. Eu fiz faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Nas humanas, na ciência política. Eu fiz o mestrado em ciência política, fiz o doutorado em ciência política na USP. Convivi naquele ambiente mais de 10 anos. Fui pesquisador do Núcleo de Política Internacional e Política Comparada da USP, ali nas Colmeias, do lado do CRUSP, quase uma década. Eu vi como é, pessoal. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Eu estou falando de uma estadual, hein? Vamos separar a federal de estadual, porque a USP, a Unicamp e a Unesp vivem de recursos do ICMS paulista. Quase 10% da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo é que vai para as 3 universidades. 5 para a USP, 3,5 para a Unicamp e 1,5 para a Unesp, se não me engano, é por aí. Todos esses orçamentos estão estourados. Mesmo as universidades mais festejadas do Brasil, públicas, estão com os orçamentos estourados. Vai quase tudo em funcionário, aposentado e professor. Tem pouco recurso para colocar em biblioteca, livro, programa internacional, visitas, jardim, qualidade das instalações. Tem muito pouco, às vezes não tem nada. Já é uma gestão porcaria há muito tempo, desde que eu estava lá. Será que esse é o caminho certo? E digo mais, eu trabalhei muito tempo no setor privado. As empresas privadas, pessoal, fazem zilhões de consultorias. Elas vão no mercado pegar gente que estudou vários assuntos para trazer informações melhor trabalhadas e analisadas para elas tomarem decisões. Estudos profundos. Por que a universidade não faz isso? Por que é tão difícil a universidade pública interagir com o mundo privado no Brasil? Por que existe preconceito contra a empresa no Brasil? Existe. Porque eu sei que existe. Eu vivi lá. Empresário, capitalismo, isso é coisa de fora do Rio. Do outro lado do Rio. Aqui não. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Espanha, em Portugal, até na Itália. Não é assim. As universidades prestam serviços para o setor privado e ganham com isso. E é bom que seja assim, porque no Brasil não faz isso.
A FEA às vezes faz alguma coisa na economia e a engenharia lá na USP, que, para pegar o exemplo mais festejado, fazem uma coisinha ou outra. Por que o Brasil inteiro não faz isso? Por que não começam a entrar recursos privados nas universidades? Por que os alunos, os pesquisadores não vão interagir com a sociedade e prestar serviços para a coletividade e ganhar com isso? É daí que tem que vir o recurso. Reduz o recurso da universidade para fazer criança e adolescente aprender a ler, escrever e fazer as 4 operações. Estou provocando, pessoal. Eu quero provocar vocês. Essa é a realidade do Brasil. Então vem esse negócio. Estão destruindo a educação. O meio ambiente, a conversa mesmo é meio parecida. Todas as nossas conquistas no meio ambiente, Ricardo Salles está destruindo o meio ambiente. Todas as nossas conquistas de educação. Que conquistas? A escola pública brasileira está abaixo de 60 do índice do PISA, que é o Índice Internacional de Qualidade de Ensino, com todos esses zilhões que foram gastos na educação, da pátria educadora da dona Dilma. Alguma coisa está muito errada. Pega o caso de São Paulo, que deveria ser a educação de ponta do Estado de São Paulo em geral, não só da educação universitária, da educação das crianças e adolescentes. Secretaria da Educação. Recentemente eu vi uma palestra do atual secretário da Educação de São Paulo, que já foi ministro, um cara que conhece a matéria, sabe o que fala, o Roscielli. Diz que 21% dos dias os professores faltam. Não vão trabalhar. E ele tem que gastar um monte de dinheiro substituindo esses professores ou a educação caindo de nível porque não tem aula. Como é que pode, de cada 5 aulas, o professor não vai? Tem alguma coisa muito errada no sistema, pessoal. Tem alguma coisa muito errada em todo o sistema. O sistema público brasileiro não está funcionando. Você está fazendo um discurso contra os professores. Não estou. Não estou. Pelo contrário, há bravos professores, valentes, corajosos, gente que rala, que leva de casa o papel e o lápis e o giz porque não tem lá na escola. Mas é a minoria. É a minoria. A maioria, uma boa parte, para não ser injusto, nem aulas quer dar. No Estado de São Paulo, o sindicato dos professores é um sindicato que não pensa na qualidade de ensino, ele pensa no salário e nos benefícios que o professor tem que ter. Educação, 10º lugar na agenda. Qualidade do ensino, tecnologias, modernização, empatia com o aluno, 15º lugar da agenda. Isso tem que mudar, pessoal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essas medidas que estão sendo tomadas no Ministério da Saúde, da Educação, atrapalhadas, afirmações trocadas, agressivas, baratas do atual ministro e do Ministério, tem um benefício aí que é trazer para a baila um assunto que está congelado há mais de 20 anos. Nós temos que rever o investimento na educação no Brasil, na universidade, a qualidade dos projetos, a qualidade da pesquisa, a interação com o setor privado, a qualidade do ensino, a competência dos professores, o compromisso. Tem que mudar toda essa abordagem. E ninguém fez isso nos últimos 16 anos. Não fez. Quando eu vivia lá no centro de pesquisa na USP, no NUPRE, nas colmeias, quem conhece, a gente ficava a alguns metros do CRUSP, que é o ambiente que tem público para abrigar alunos que vêm de outras cidades, que têm menos recursos. É um alojamento. Dezenas, se não centenas de alunos ficavam lá, anos e anos, morando lá. Alguns se formavam e não queriam sair. Outros não se formavam para ficar morando lá. E a universidade não conseguia administrar aquilo. Era um negócio horroroso. Aquilo ali é um benefício que a sociedade deu para as pessoas menos abonadas para poderem morar perto da universidade e ter um custo baixo de alimentação, porque o bandejão era do lado. Vocês não imaginam o que era aquilo? Ainda é assim em muitas universidades federais. Ocupação de espaço público. Não se larga e não deixa o outro chegar e ocupar o espaço e ter a mesma oportunidade. Recentemente me contaram que no INSPER, escola privada, festejada pelo setor privado paulistano, fizeram também um alojamento ali do lado para abrigar alunos menos abonados, que tivessem oportunidade de morar ali do lado, que também ocuparam e não queriam sair. Alguns não se formam para não sair. Recebiam uma pequena bolsa para morar lá, para não ter que ter despesa de moradia, e não queriam sair. Tem que mudar essa mentalidade, pessoal. A sociedade tem que jogar a favor de quem quer trabalhar e fazer as coisas direito. E o Estado não vai dar tudo de presente.
Vou dizer mais uma coisa que vai doer. O pessoal briga comigo quando eu falo isso, mas tem que ser dito. Universidade não é para todos. Esse discurso de que todos têm que ir para a universidade é uma demagogia de esquerdóide maluco. Não faz sentido. Sabe por quê? Não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Reino Unido, não é assim na Alemanha, não é assim na Suécia, não é assim na Rússia, não é assim na China, não é assim na Índia. Vai ser no Brasil? Todo mundo vai fazer universidade? Não vai fazer. Não vai fazer. O que tem que ter é dignidade e conhecimento e direitos iguais para o conhecimento básico. Todo mundo tem que saber ler e escrever. Todo mundo tem que saber fazer as operações. Todo mundo tem que saber interpretar um texto. E depois, quem não conseguir entrar na universidade, tem que ter uma formação técnica. O Instituto Paula Souza é um dos exemplos, deveriam ter mais 50 Instituto Paula Souza no Brasil, para formar as pessoas a terem uma profissão, e terem dignidade e manter as suas famílias. Mas universidade, diploma universitário de direito, medicina, engenharia, não é para todos. Não dá para a sociedade pagar e o mercado não absorve. Que difícil, mas é verdade. Não é discurso elitista, é o discurso da realidade. Eu estou provocando os senhores, meus amigos, queridos, porque não adianta ficar nessa viagem, né? E por isso que existe um fator positivo nessas intervenções que o governo fez. Contingenciamentos foram feitos desde o governo Sarney. Tem um recurso que ele breca o custo, o gasto, porque não tem para todo mundo, tem que brecar. Depois ele vai soltando a conta gotas, de acordo com a avaliação que faz. Quem apresentar um projeto, uma justificativa maior, vai soltando. Não é assim, corta 30% e morra todo mundo, quem tinha pesquisa de ponta não vai ter mais. Não é assim, não vai ser assim. Mas vai ter que reduzir custos sim, porque a sociedade não tem como pagar. Isso é que é o ponto de verdade. Todas as bravatas, os enganos, as agressões, as afirmações ideológicas radicais, isso é tudo porcaria. Mas tem que mexer, e esse governo está mexendo, porque tem que mexer. Nós ficamos 16 anos fazendo demagogia. A dona Dilma, para quem não se lembra, colocou 14 bilhões de reais no FIES em 2014. Quando chegou em 2015, o que ela fez? Não tinha para dar, teve que retirar. O que é isso? É calote de bolsa para estudante. Milhões de estudantes tiveram calote, ficaram endividados. É assim que tem que governar a educação? Isso é fato, o pessoal não está inventando, isso já aconteceu. Esse governo não quer fazer isso. Tem lá todos os problemas dele, mas não quer fazer. Vai fazer de outro jeito. Foi eleito legitimamente. Vocês estão acompanhando a questão dos professores? Esse negócio dos professores é sério, porque assim, tem gente brava, gente respeitável, gente vocacionada para ser professor, que é a profissão mais nobre que existe entre todas as profissões. É aquele que sabe, que está entregando aquilo que sabe para o outro, sem desprendido, sem segurar para si, e sem ideologia, sem doutrinação. Esses são os grandes professores que constroem as pontes, que dão os livros, as variadas literaturas para o sujeito ler, e depois siga o seu caminho, construa essas 3 pontes, você escolhe a que você quer passar. Esse é o grande professor. São raros, mas existem. No entanto, os doutrinadores, os vagabundos, os preguiçosos, os que não aparecem, os que só pensam em fazer movimento sindical e vão atrás de salário, os que dizem que estão pesquisando e não estão pesquisando, os que têm projeto de pesquisa que dura 10 anos e ninguém vai ler porque não serve para nada, desculpa a ofensa, para quem tem projeto bom, mas tem muito projeto ruim, tem cabide. Isso tem que ser enfrentado, pessoal. A nossa sociedade não é a Dinamarca, ela é pobre. Tem que enfrentar. Vocês estão vendo a discussão da aposentadoria? Da reforma da Previdência? O que está acontecendo? Parece que algumas coisas já se jogou a toalha. A aposentadoria rural, parece que o governo já vai aceitar que não vai conseguir mexer. Aquelas provisões que são assistencialistas e não aposentadoria para idosos e para pessoas que têm problemas físicos, etc., também já parece que não vão conseguir mais mexer. E aí vem a terceira coisa, que é o PMDB e o PR já estão dizendo que para os professores não devem mexer na aposentadoria. Alguém me explique, por favor, com todo respeito, por que é que um professor
tem que se aposentar com 50 anos. E todos os outros trabalhadores normais têm que se aposentar com a idade ou com tempo de serviço. Por quê? Por quê? Não é justo. Está errado. Está errado. Nós não vivemos mais 60 anos, nós vivemos 82 anos. O professor com 50 anos está no auge da carreira. Ele teve tempo para estudar, aprender, discutir, mudar de ideia, escrever livro, escrever artigo, errar. Vai se aposentar? Para depois ir trabalhar na universidade privada e ganhar a aposentadoria integral mais o privado? Mais 30, 40 anos? A que custo? A sociedade tem que pagar isso. A Previdência brasileira é o maior processo de concentração de riqueza da história do homem. É a maior quantidade de dinheiro de uma sociedade que vai para um pequeno grupo de pessoas cada vez menor e cada vez maior o número de aposentadorias em relação ao resto, em relação às bases. Vamos fazer isso com os professores? Tá tudo errado, pessoal. O professor tem que ser aposentado igual. Não há nada que justifique que o professor tenha. Isso é demagogia de político barato. Eu quero dizer, é um tema difícil, sabe? Mas tem que ser enfrentado. O Brasil hoje tem um ensino ruim. A média do ensino privado brasileiro, básico e fundamental, está em 35º lugar no PISA. O Brasil está entre a 8ª e a 10ª economia do mundo. O ensino privado, que é caríssimo, está em 35º lugar. O público, média, 68º. Tem alguma coisa muito errada. Rico estuda em escola boa, ensino médio fundamental e vai para a universidade pública, que ainda dizem que é a melhor. Vai entender como, porque está ficando difícil de explicar. E o pobre tem que ralar 2 vezes para conseguir um ensino básico, mais ou menos, para entrar na universidade privada, que na média é pior do que a pública. Existe perversão maior do que essa num país desse tamanho? Não existe. Tem que mudar. Vamos enfrentar de verdade essa questão, sem demagogia. O ensino é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Vai ter que mudar. É um dever do Estado, mas o Estado não tem condição. O cidadão vai ter que se virar, e se virar é pressionar as autoridades públicas para que mudem as políticas públicas. E que para quem está lá na frente tenha que ter, como eu encerro dizendo um exemplo do que eu vivi na universidade. O professor Guilhom dirigiu o Núcleo de Política Internacional Comparada na USP nos anos 90, e a gente tinha um curso de extensão que se chamava Relações Internacionais Contemporâneas e Política Internacional, História das Relações Internacionais. Eram experimentos de jovens doutorandos. A gente fazia cursos de extensão de 4 módulos que duravam 2 semanas. As pessoas iam lá e pagavam. Tinha fila de espera. Filas de espera nos nossos cursos de extensão. Sabe o que a Pró-Reitoria fez? Isso aí no final dos anos 90, 98, 99, 2000. Impediu que os cursos fossem feitos porque a gente estava privatizando a universidade. Nós somos todos uns idiotas, porque se a gente tivesse feito aquilo naquela época, a gente teria recurso voluntário da sociedade para ter ensino de qualidade e aquilo remunerava a todos. E a universidade poderia ter ampliado os seus ambientes, os seus equipamentos, mas não. Acabaram os cursos de extensão na política internacional. Não existem mais. Todo mundo quer que seja público e o resultado é essa porcaria que tem hoje. Vamos enfrentar isso, pessoal? Está aberto o debate. Obrigado. Esse é o comentário que eu queria trazer hoje a todos. Até a próxima. Um abraço.